Olá, caros alunos e alunas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula de filosofia. Nesta videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade às nossas reflexões e aprofundar a temática do conhecimento, que é objeto de estudo, a qual estamos estudando em sala de aula. Então, ao longo da história da filosofia, várias foram as correntes, vários foram os filósofos que enredaram essa questão do conhecimento, deram a sua contribuição e enfocaram o conhecimento através das grandes descobertas e dos grandes feitos que aconteceram e foram promovidos na humanidade. E aí, quando chega a modernidade, nós vamos ver claramente uma ruptura entre ciência e religião, onde a ciência começa a ter e exercer um novo papel sobre as grandes descobertas e as grandes investigações acerca do conhecimento científico. Conforme já mencionei para vocês e expliquei anteriormente, na modernidade surgiram correntes filosóficas e determinados filósofos que representam essas correntes que tratam e abordam bem detalhadamente esta abordagem temática acerca do conhecimento. A primeira delas diz que o conhecimento provém da razão, que é o racionalismo, formulado pelo filósofo francês René Descartes. Em contraposição ao racionalismo, vai surgir o empirismo inglês, que vai combater o racionalismo através das discussões e vai dizer que as coisas não acontecem através da razão, mas que o conhecimento provém dos sentidos através da experiência. E aí vai surgir uma nova corrente filosófica para contra-argumentar as duas, que é o criticismo kantiano, que é uma doutrina fundada e elaborada pelo filósofo alemão Immanuel Kant, a qual vai pegar o racionalismo e o empirismo e vai colocar em um tribunal para julgar, para saber qual delas está correta. Se é o racionalismo, focando na razão, ou se é o empirismo, que foca a experiência. E aí, Immanuel Kant vai chegar à conclusão do que as coisas não são conhecidas somente na razão nem na experiência, mas elas são a priori e a posteriori. O a priori para Kant é anterior a qualquer experiência e o a posteriori é depois da experiência. E para que a gente possa aprofundar essas nossas discussões e reflexões sobre o conhecimento, convido você, caro aluno e aluna, a pegar o seu livro didático na página 191, em especial no capítulo 11, para a gente poder entender e argumentar esse enfoque dessa relevante discussão que é o conhecimento. Então, provavelmente, você já deve ter ouvido falar esta palavra, conhecimento. Então, o conhecimento é um gama de conceitos e de ideias que define a nossa realidade e define também a nossa atividade intelectual. Então, o conhecimento ele tem a ver com a nossa racionalidade. Nós somos dotados de razão, conforme o próprio Aristóteles vai definir. Ele vai dizer que um homem é um animal racional, porque está dotado de razão e tem uma diferenciação com a outra espécie animal, porque o homem, só ele é capaz de produzir os sentidos, as ideias, os conceitos através dessa atividade racional. Enquanto que a espécie animal, ela não age pela razão, e sim através dos sentidos, que possui do instinto, né? Então, para a gente poder entender essa gama do conhecimento, como já foi apresentado para vocês, aqui nós temos quatro questões filosóficas, que é de suma importância para a gente entender o conhecimento. Primeiro, o que é o conhecimento? Quando a gente fala no que é o conhecimento, surgem várias ideias e vários conceitos. Cada um de nós temos uma ideia e temos um conceito para expressar o que nós entendemos pelo nosso intelecto, que é o conhecimento. Então, aí eu solicitei para vocês, nas aulas passadas, que vocês produzissem e elaborassem um relatório opinando a opinião de vocês, dizendo o que vocês entendem pelo conhecimento, o que é o conhecimento no ponto de vista de vocês. Então, a gente chega à conclusão que o conhecimento ele é ilimitado no espaço e tempo, porque não é só uma pessoa que tem um conhecimento, mas várias pessoas têm um conhecimento.
porque nós temos esse espírito da razão que nos promove esse encandeamento. Cada um tem uma forma de conhecer, cada um tem uma forma de se expressar através do seu pensamento. Depois nós temos a outra questão, quando a gente se interroga o que é o conhecimento, de onde se origina fundamentalmente o conhecimento? De onde vem o conhecimento? Então, as correntes filosóficas e os filósofos procuraram solucionar essas indagações, dando resposta e, ao mesmo tempo, também se indagando, produzindo uma certa estranheza e se questionando sobre essa palavra e sobre a origem do conhecimento. Depois, como é que acontece essa relação do conhecimento entre sujeito e objeto? O sujeito, aquele que conhece, e o objeto, aquele que passa a ser conhecido pelo sujeito, que também vai ser uma importante discussão entre o racionalismo e o empirismo, conforme eu já expliquei para vocês. A terceira questão, ela diz respeito como o conhecimento vai se interagir na humanidade. Como é que o conhecimento acontece, né? Então, esse conhecimento ele vai ter essa abordagem, como nós podemos conhecer, que é a nossa última questão. Como nós podemos conhecer? O que nos é permitido conhecer? O que será o conhecimento? O que será o ato de conhecer, como nós vamos ver agora? Então, aí nós vamos ter alguns conceitos chaves para definir esse enigma de conhecimento. Nós vamos ter a palavra conhecimento, representação, verdade, sujeito, objeto, realismo, idealismo, empirismo, racionalismo, apriorismo, dogmatismo, ceticismo e criticismo. Então, note que todos esses conceitos chaves, eles servem de discussão para o enfoque do gama conhecimento. Anteriormente, eu apresentei para vocês alguma definição sobre o ato de conhecer. E aí eu aprofundei essa temática sobre a gnosiologia, que é a investigação sobre o ato do conhecer. Então, o que é a gnosiologia? A gnosiologia, conforme já foi explicado, é um campo de estudos filosóficos que se dedica à questão do conhecimento. Essa área também é conhecida como teoria do conhecimento, epistemologia ou crítica do conhecimento. Então, a gnosiologia ela está dividida entre teoria do conhecimento, epistemologia e crítica do conhecimento. Então, essas três áreas, esses três enfoques, eles são de bastante importância para a gente tentar definir a gnosiologia, aonde gnose é uma palavra que vem do grego e significa conhecer, o ato do conhecer, daquilo que está sendo conhecido pelo sujeito em relação ao objeto. Então, a palavra conhecimento, ela pode ter diferentes acepções conforme o contexto que ela é aplicada, né? Então, aí a gente vê que o conhecimento, ele vai ter duas distinções, uma no sentido geral, que é lato sensu, e a outra no sentido estrito, que é estrito sensu. O que quer dizer o sentido geral? Significa aquele conhecimento que ambos sujeitos têm. Cada um tem uma forma de conhecer entre si. Não é um conhecimento próprio, mas aborda o particular, enquanto que o conhecimento estrito sensu, como a própria palavra indica, é um conhecimento que é estrito apenas ao sujeito. Então, aí nós temos o conhecimento singular e o conhecimento plural. O conhecimento plural é aquele conhecimento que envolve as diversas formas de pensamento de vários sujeitos e indivíduos, enquanto que o conhecimento singular vai se distanciar do plural e foca apenas a concepção do indivíduo enquanto estrito sensu. Por isso que eu pedi para vocês elaborar esse relatório na concepção e acepção de vocês, sobre o que vocês entendiam por conhecimento, só que de uma forma estrito sensu, na sua opinião. Então, cada um, de acordo com os filósofos, também tem a sua maneira e a sua forma de relatar o conhecimento através do sujeito e objeto. E aí nós temos o processo do conhecer, que diz respeito à gnosiologia, e temos também a faculdade de conhecer do ser humano, que aí David Hume ele vai elaborar
uma grande obra sobre o ensaio sobre o intelecto humano, sobre o entendimento humano, né? E aí nós vamos chegar a essa abstração da nossa faculdade de conhecer, que é o espírito enquanto razão para poder abstrair e conhecer os encadeamentos que nos é proposto. E aí nas questões básicas nós vamos ter essas quatro etapas que definem esse processo do conhecimento. A primeira dela, que também foi elaborada na antiguidade e foi ganhando norte na modernidade até chegar à nossa contemporaneidade, diz a relação sujeito e objeto, que vem ter o seu foco principal na modernidade, entre o racionalismo e o empirismo. A relação sujeito e objeto acontecia também na antiguidade, entre aquilo que era conhecido e quem era que estava conhecendo. Mas isso só veio se consolidar na modernidade. Sujeito e objeto vieram ter uma relação recíproca, ou seja, uma atividade em relação àquilo que é conhecido. O sujeito tem sua importância e o objeto também, porque o sujeito vai se aproximar do racionalismo e o objeto vai se aproximar também do empirismo. Aí nós vamos ter as fontes primeiras, que aí vai dizer qual é a origem ou o ponto de partida do conhecimento. Qual a origem e o ponto de partida do conhecimento. Então, de acordo com o racionalismo, com o empirismo, o dogmatismo, o ceticismo, o criticismo, o apriorismo, o agnosticismo, cada um tem uma fonte, cada um tem uma maneira de expressar e de investigar esse processo do conhecimento. Que aí depois nós vamos ter esse processo que é como os dados se transformam em ideias e juízo. Isso aí o próprio Immanuel Kant, ele vai formular na sua filosofia esses encadeamentos, essas fontes primeiras que são objeto de discussões também por racionalismo e empirismo. Depois nós vamos ter as possibilidades. O que podemos conhecer de forma verdadeira? Será se existe uma fonte única do conhecimento? Quais são as formas que faz com que o sujeito conheça o objeto? E aí vai entrar a questão do método científico, do conhecimento científico e do conhecimento filosófico, para o qual nós vamos abstrair e vamos dar norte às nossas investigações e não se contentar apenas com as respostas próprias, mas procurar investigar, se indagar e dar respostas, só que de uma maneira não pronta, mas que elas causam uma profunda reflexão de questionamento e indagações pelos sujeitos. Então, ao passar do tempo, cada teoria do conhecimento ela foi constituindo uma espécie de investigação e reflexão filosófica, a qual sempre procurou investigar as origens e os fundamentos, ou até mesmo as possibilidades e a extensão do valor do conhecimento neste ensaio do entendimento humano. Apesar de construir uma reflexão antiga, foi somente a partir da Idade Moderna, como nós estamos abordando, que a gnosiologia, o ato do conhecer, passou a ser tratada como uma das disciplinas centrais da filosofia. Nesse processo de valorização, é importante a gente destacar que houve várias contribuições, só que de forma decisiva. Além do próprio Descartes, que é do racionalismo, também outros filósofos, como John Locke e Immanuel Kant, conforme nós vamos ver adiante, também deram as suas contribuições para a gente ter essa gama do conhecimento. E aí nós vamos ter a questão do representacionismo, certo? Representacionismo, que é o quê? A definição de um tipo de conhecimento que é dado anteriormente, ou seja, a apresentação verídica ou adequada de algo que está posto no pensamento. Este representacionismo corresponde à interpretação predominante no pensamento moderno, que entende o conhecimento como uma forma de representação. Então, o conhecimento desse gama do representacionismo, ele impõe para nós a representação do ato do conhecer, entre esta relação que é posta entre sujeito e objeto. Isso quer dizer que conhecer seria representar o que é exterior à nossa mente, aquilo que transcende o nosso intelecto humano. Seria obter uma imagem ou uma reprodução do mundo exterior, daquilo que está fora do seu interior, né?
Então, essa forma do mundo exterior, ela é projetada na consciência, porque nós temos vários tipos de conhecer da gnoseologia. Aqui nós podemos citar o exemplo de um pássaro. Tipo, conhecer um pássaro, por exemplo, consistiria em formar uma representação, uma imagem adequada desse pássaro em nossa mente. Então, o pássaro sempre vai ser pássaro, porque nós temos a ideia, nós temos essa representatividade do pássaro no nosso intelecto humano. Então, nós vamos sempre associar o pássaro àquilo que ele é, pássaro, porque ele tem esse gama de representação na nossa mente através da concepção e da consciência que foi formada através do espírito racional. Neste entendimento, a mente, portanto, constitui uma espécie de espelho da natureza, aquilo que é espelhado, que tem um reflexo. O espelho, quando você olha nele, você vê um reflexo, né? Então, aí foi o quê? Foi uma metáfora que foi sugerida pelo filósofo americano Richard Rorty, né, que ele é um crítico da interpretação do representacionismo, que foca a questão do conhecimento. Assim, para Richard Rorty, para conhecer as coisas como elas realmente são ou bastaria ser, elas vão ter um polir, né, um polir metodicamente que está relacionado a um espelho, ou seja, a mente ela tem os nossos processos daquilo que é refletido aos nossos sentidos. Então, nós olhamos no espelho e vemos a nossa autoimagem que é projetada. Então, por a imagem ser projetada, nós criamos a abstração da representação ou representatividade do que é algo que passa a ser conhecido pelo sujeito, a qual ele conheceu o objeto. E aí, na Idade Moderna, né, a filosofia ela vai ganhar norte através da ciência moderna, através do pensamento científico, do método científico, porque vai ter essas questões das provas, das experimentações, para se chegar a uma determinada verdade. Aqui nessa imagem a gente tem algo projetado na nossa mente, uma ilusão de óptica, né? Então o conhecimento ele nos permite essas representatividades para a gente abstrair algo que está sendo posto ao nosso sentido, aos nossos olhos, e a gente poder definir essas características. Então, agora nós vamos, depois de analisar essa imagem, a gente vai tentar aqui focar para vocês como é estabelecida a relação sujeito e objeto-sujeito. Lembrando que o sujeito é aquele que conhece o objeto, ele é aquilo que é conhecido pelo sujeito. Portanto, de acordo com a visão tradicional e representacionista daquilo que é conhecido, há basicamente dois polos no processo de conhecer. O primeiro diz respeito ao sujeito e o segundo enfoca essa relação do sujeito com o objeto que é conhecido pelo sujeito. O sujeito, o conhecedor, ou seja, nossa consciência, nossa mente, e o objeto, aquilo que passa a ser conhecido, conforme já mencionei. Por quê? Porque no objeto nós vamos ter a realidade, em um primeiro momento. Depois de analisar a realidade, o sujeito passa a conhecer o objeto no mundo, né? E, por último, os inúmeros fenômenos que contrapõem o objeto que passa a ser conhecido pelo sujeito. Então, dependendo do papel que uma teoria do conhecimento ou uma corrente filosófica atribui a cada um desses polos, né, desse polir, podemos também classificá-la como sendo realista e idealista, conforme nós iremos ver agora detalhadamente. Então, a gente vai ver que tanto o realismo como o idealismo, ele vai apresentar várias possibilidades sobre o conceito do conhecimento e a relação que é estabelecida entre sujeito e objeto. Primeiro, vamos entender o que é o realismo. De acordo com as teorias realistas do conhecimento, as percepções que temos dos objetos são reais, ou seja, corresponde de fato às características presentes nestes objetos, na realidade.
aquilo que está posto na realidade, os objetos dentro desse mundo. Por exemplo, as formas e cores que o sujeito percebe no pássaro são cores e formas que o pássaro realmente possui entre si. Então, observe que a concepção do senso comum é basicamente realista. Por quê? Porque temos essa concepção, o pássaro ele vai ser pássaro, nós temos a ideia do pássaro. Mas para que a gente pudesse entender o que é o pássaro e conhecer o pássaro, alguém teve que apresentar esse conceito de pássaro para nós. E a partir do momento que conhecemos o termo pássaro, o objeto pássaro, a gente vai introduzindo ele na nossa consciência. Então, o espelho do conhecimento vai refletindo e a gente vai concebendo a ideia e ela fica como uma representação na nossa mente. Assim, no realismo mais ingênuo ou menos crítico, que é aquele do senso comum, né, que está habituado com o seu cotidiano próprio, a zona de conforto, né, o conhecimento ele ocorre por uma apreensão imediata destas características dos objetos que falei para vocês. Isto é, os objetos mostram-se ao sujeito que os percebe como realmente são, aquilo que nos é projetado e apresentado igual um espelho. Ou seja, são determinado conhecimento que, ao ter esse estabelecimento, eles vão promover uma espécie de relação entre si. Quando você acorda e olha para o espelho reflete a sua imagem. Então, estabelece algo para você mentalizar na sua mente. Há, no entanto, outras formas mais críticas do realismo, que é problematizar, ou aquilo que for problematizado, né, através de relação de sujeito e objeto, que o racionalismo, e o empirismo e o criticismo fizeram, porém mantém aquela ideia básica que vai problematizar, certo? Vai problematizar a questão do objeto que é determinante no processo de conhecer, ou seja, na gnosiologia inerente ao conhecimento. Então, nós temos várias problemáticas que vai envolver a questão da relação entre sujeito e objeto, porém, vai manter o quê? Uma ideia básica do que é sujeito e do que é objeto que está conhecendo. Então, ao longo da história, a gnosiologia ela vai sendo influenciada por diversos pensadores contemporâneos, né? É importante a gente prestar atenção nessa observação, porque é através dessa representação que vai ter visões gnosiológicas que vão polarizar o quê? O sujeito e o objeto. Porque esse questionamento vai dar origem a outras interpretações sobre esse processo de conhecer, como o pragmatismo, como nós veremos quando estivermos estudando a filosofia contemporânea, e também a fenomenologia, que vai abordar essas questões. Então, o ato do conhecer tem uma forma pragmática e tem uma forma fenomenológica, da qual nós também vamos estudar essa questão. Depois de analisarmos o idealismo, agora nós vamos, aliás, depois de analisarmos o realismo, nós agora vamos entender a questão do idealismo, que diferencia um pouco do realismo. Já nas teorias idealísticas do conhecimento, é o sujeito que predomina em relação ao objeto, né? Enquanto que no realismo, que está ligado com o senso comum, o objeto é mais o foco de discussão, ele tem mais gamas, né? Ele tem mais força, o objeto, o sujeito nem tanto, né? Mas o objeto vai ganhar norte no realismo, enquanto que no idealismo, o conhecimento ele vai ter mais enfoque no sujeito, porque o sujeito ele vai abordar essa predominância em relação ao objeto, isto é, a percepção da realidade vai ser produzida pelas nossas ideias, pela nossa consciência. E só quem concebe essas ideias, os conceitos da nossa consciência, dessa projeção do espelho, é o sujeito que está conhecendo. Pois, em outras palavras, os objetos seriam construídos de acordo com a capacidade de percepção que cada sujeito tem em conhecer o realismo. E essas discussões gnosiológicas entre realismo e idealismo
elas vão ter norte e focos, vão ganhar ênfase em outros momentos da filosofia, principalmente na nossa contemporaneidade, onde cada filósofo também vai apresentar a sua forma realista e idealística entre o conhecimento, focando o sujeito e o objeto. Como consequência dessa interpretação, o que existe realmente é a representação que o sujeito faz do objeto. Por exemplo, as formas e cores que o sujeito percebe no pássaro nada mais são que ideias ou representações desses atributos. Não entra em questão se elas realmente existem no pássaro, né? Outra temática importante é essa questão das representações e os atributos que vai ser interagido entre sujeito e objeto. Então, aí nós temos a forma, as diversas formas de manifestação que o espírito racional nos projeta, igual a relação do espelho, né, que você se vê e transcreve a realidade, transcreve a realidade para você no seu reflexo, né? Nós também vamos ter essas questões de abstrair determinadas cores, tipo o sujeito ele vai perceber o pássaro de uma cor, né? Mas também, a partir do momento que o sujeito percebe o pássaro de uma determinada cor, vermelho, roxo, amarelo, então as ideias elas vão promovendo esses atributos por meio de representações. Então aqui não vai entrar a questão se realmente existe no pássaro, mas que tem a representação, você vê com seus sentidos, olhos, você vê o pássaro, define que ele é amarelo. Então, você tem a ideia do pássaro, ele está sendo projetado para você e você está abstraindo essa ideia. Então, também no idealismo vai haver o quê? Posições mais ou menos radicais em relação à afirmação do sujeito como sendo o quê? Um elemento determinante na relação do conhecimento. Então, meus caros alunos e alunas, essas foram as nossas discussões, as nossas reflexões sobre a gnosiologia, a relação do sujeito, abordamos também o realismo e o idealismo. Solicito de vocês para que vocês possam fazer novamente uma leitura desta gama de conhecimento a qual a gente discutiu na aula de hoje, sobre essas relações da gnosiologia entre o racionalismo, o empirismo, o criticismo, o idealismo, o realismo, e que vocês aprofundem os vossos conhecimentos para que na próxima aula a gente possa ter mais um norte para promover as discussões e abordar a temática do racionalismo, do criticismo e do empirismo. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. Nas próximas aulas nos encontraremos novamente e vamos dar continuidade ao nosso tema. Forte abraço a todos e bons estudos para vocês.